estabelecer continuidade. Por isso que o livro do Thomason chama a Estrutura das Revoluções Científicas. Então ele acha que a teoria de Newton foi totalmente abandonada. Mas você encontra físicos newtonianos hoje. Então, é claro, isso aqui é um livro introdutório, um livro elementar. Ele está contando uma historinha, assim, né? Linear, para passar por cima das coisas, né? A história realmente não é assim. A história, ela vai e vem, ela vai e vem. Ela não é assim, essa coisa bonitinha. Todo mundo aceita, bonitinho. Não é assim. Bom, tudo claro? Progresso científico. Duas coisas do progresso científico. Progresso científico refere-se a... Bom, então, o que é o progresso científico? Nós podemos já entender que à medida que nós reformulamos uma teoria, essa teoria vai ter mais enunciados universais, tá certo? E mais enunciados básicos, tá certo? E, portanto, ela vai ter mais falsificadores potenciais. Então, repare o belo movimento que existe aqui. Você tem uma teoria falsificada, você reformula a teoria. Para reformular, você tem que introduzir mais hipóteses, portanto, mais enunciados universais. Você tem que ter mais enunciados básicos, você tem que incluir os enunciados básicos que falsificaram a teoria anterior, então ela tem mais enunciados básicos. E você tem que submeter essa teoria a teste, ela tem que resistir aos testes, então você tem uma teoria mais complexa, mas ao mesmo tempo, como ela tem mais enunciados universais e mais enunciados básicos, e nós sabemos que nos enunciados básicos e enunciados universais, é uma teoria mais fácil de ser com mais falsificadores potenciais. E se ela tem mais falsificadores potenciais e ela resiste aos testes de falsificação, então ela é uma boa teoria científica. Não é? Ela é informativa sobre o mundo, porque, para usar a expressão do Popper, ela te informa sobre o mundo, porque ela tem uma quantidade maior de falsificadores potenciais, tanto nos enunciados universais quanto nos próprios enunciados básicos que contêm enunciados universais. Você submete essa teoria a teste, ela resiste ao teste. Então ela pode ser, né, mais falsificada e não é falsificada, então ela é informativa sobre o mundo, tá certo? Até o dia em que um cientista construir um enunciado básico possa ser contraditório com algum de seus enunciados universais e o teste falsificar a teoria. E o que é que vai acontecer? Você vai ter que introduzir mais enunciados universais e básicos, e se ela resistir, ela vai ser uma teoria melhor do que a teoria anterior. Então, este é um movimento da ciência, segundo Popper, né? Da boa teoria científica, tomando-se o cuidado de não introduzir hipóteses ad hoc. Né? Então eu vou dar dois exemplos de hipóteses ad hoc e um exemplo de hipótese que não é ad hoc. Um exemplo de hipótese ad hoc, aqui anotem por favor, a página 80 e 81, que aí tem dois exemplos. Um exemplo envolve uma controvérsia com o Galileu e o outro envolve o peso negativo do flogista. E o outro exemplo, que é de hipótese não ad hoc, na página 82, que é sobre Newton, a órbita de Netuno e a descoberta, a órbita de Urano, perdão, e a descoberta de Netuno. Vamos ver. Essa de Galileu, que é uma hipótese ad hoc, que como eu disse, são hipóteses que o cientista introduz, mas que não são testáveis. O Galileu apresentou, ele tinha feito uma observação da Lua em 80 e 81. Página 80 e 81. E nessa apresentação das crateras lunar, ele disse que a Lua era cheia de crateras, que ela tinha crateras e tinha montanhas. Ele foi refutado por um
aristotélica, porque Aristóteles dizia que a Lua era redonda, né? Era um corpo perfeito, redondo. Né? E esse defensor dizia o seguinte, que a Lua tinha uma espécie de gás, né, que recobria essas crateras todas e deixava ela com essa forma redonda. Né? E o Galileu perguntou, bom, como é que eu posso testar isso? Né? E ele não sabia. Ficou pensando, agora isso não é testável. Então o Galileu retrucou essa objeção ao seu interlocutor, dizendo o seguinte, que ele achava assim que era que existia essa nuvem, né? Essa nuvem de gás e tal, mas que ele achava que elas ficavam mais concentradas no topo de certas montanhas. E claro, se ela ficava mais concentrada no topo de certas montanhas, então, se eu tenho uma projeção para cima, evidentemente que vai haver crateras. Né? E ficou a palavra dele contra a palavra do interlocutor dele, porque como é que vai testar? Quer dizer, a resposta dele é irônica, quer dizer, contra uma hipótese ad hoc, ele dá uma hipótese ad hoc também. Diz, bom, você está me dando uma hipótese que eu não posso testar. Então eu vou concordar contigo. Ainda mais naquela época em que se você não concordasse ia para a fogueira, né? Estava direto na Inquisição. Então, eu concordo que realmente existem nuvens ali cobrindo, como você está dizendo, mas eu acho que essas nuvens se concentram mais no pico de certas montanhas do que em outras. E, agora, se elas se concentram mais no pico de certas montanhas que em outras, então tem montanha e tem cratera. Né? Eu tenho vale e tenho montanha. Né? Para eu ter montanha, eu tenho que ter vale. Se eu tenho vale, eu sei que tem montanha. Então, o que Galileu está dizendo? Estou dizendo que ela não é redonda. Tá certo? Que ela tem mesmo essas crateras, mas estou admitindo a hipótese dos gases que você está me dizendo que ela tem, dessa nuvem de gás. E, evidentemente, se o interlocutor dissesse, me mostre então como que essa nuvem de gás está aí, o Galileu certamente retrucaria e eu, pois é, como é que eu vou demonstrar que existe? Se é você que acredita. Existe, que essa nuvem de gás existe aí, que essa nuvem que você está inventando, tá certo? Então, isso é uma hipótese ad hoc, é uma hipótese que não é testável. Agora, uma outra hipótese ad hoc, fabulosa aí, é a do flogisto, né? Porque existia a teoria do flogista, de que o flogisto seria... Flogisto seria uma substância que existiria nos corpos, que quando os corpos entram em combustão, o flogisto se evapora. E as substâncias restantes do processo de combustão deveriam ter, portanto, um peso mais leve do que o que elas tinham antes da combustão. E, entretanto, os cientistas encontraram substâncias que tinham um peso maior. Então falsificou, né? Os defensores da teoria do flogisto, então, disseram que o flogisto tinha um peso negativo. Tinha um peso negativo. E essas substâncias, depois da combustão, pesavam mais, porque antes da combustão, o flogisto estava lá e fazia elas pesarem menos, já que ele tinha um peso negativo. Agora, como é que você vai... Quer dizer, não havia como você pensar num teste para falsificar isso, para mostrar que o flogisto não tinha um peso negativo. Né? Não tinha como você, ou se seguirmos os positivistas lógicos, verificar e confirmar que de fato havia aquela substância com peso negativo. Então, hipótese ad hoc é uma hipótese assim. Quer dizer, a teoria sofre uma crítica, normalmente é um teste de falsificação, como o caso do Galileu, como o caso da combustão, e os defensores da teoria criam uma hipótese que não é testável. Tá certo? É uma hipótese que não é testável. Nesse momento, essa teoria deixa de ser científica e passa a ser um dogma. Tá certo? Passa a ser um dogma. Agora, o caso de uma hipótese que não é ad hoc. É o caso da teoria da gravidade, a órbita do planeta Urano e
problema é o seguinte, durante um período aí, os astrônomos que estudam, não é, a órbita do planeta, essas coisas todas, eles viram que a órbita de Urano não se comportava de acordo com a teoria de Newton. Era uma órbita que falsificava a teoria dele. Mas o que eles fizeram? Eles formularam a hipótese de que aquela perturbação da órbita de Urano seria devido à existência de um outro planeta, né? E depois que eles descobriram que era o planeta Netuno, que este planeta, ao se aproximar de Urano, quer dizer, tinha uma aproximação em relação a Urano, estabelecia um campo de gravidade em relação a Urano que desviava o Urano da órbita, né? E que era por isso que acontecia. Só que quando os cientistas, os astrônomos, fizeram essa hipótese, eles indicaram como é que poderia ser testada a hipótese, né? Os aparelhos que eles usariam, as medidas que eles fariam, o período e a época melhor para fazer as observações astronômicas. E eles fizeram tudo isso e um determinado astrônomo, está até o nome dele aí no exemplo do Chalmers, um determinado astrônomo um dia foi lá e fez certinho o teste e descobriram de fato a existência do planeta de Urano, do planeta Netuno, que fazia essa perturbação. Então, eles tiveram que reformular a teoria de Newton para incluir esse novo planeta, mas essa reformulação que é feita, não é? Quer dizer, eles reformularam a teoria quando eles disseram que existia um outro planeta, que é quando então introduz uma hipótese adicional, um enunciado adicional. Então tem um outro planeta aqui. Bom, tem um outro planeta aí, podemos corroborar, como diria Popper, ou falsificar isso aí, como é que vamos fazer o teste? E aí fizeram o teste e descobriram o planeta, não é? Que nós vamos ver, é um caso, já vamos entrar, um caso de confirmação, quer dizer, não falsificou a teoria. Popper diria, não falsificou a teoria, né? Corroborou a teoria. Os indutivistas diriam, confirmou a teoria, né? Foi verificada a teoria. Mas é um caso de uma hipótese que é introduzida para explicar um falsificador, não é? A órbita de Urano falsificava a teoria de Newton. Aí os astrônomos introduziram um enunciado, que é o enunciado relativo à presença de Netuno, disseram como é que deveria ser feito o teste, fizeram o teste e efetivamente descobriram o planeta Netuno, e era ele que fazia essa perturbação na órbita do planeta Urano, e a teoria de Newton foi mantida. Certo? Então, uma boa teoria científica é uma teoria que se reformula, que tem, portanto, mais enunciados universais, mais enunciados básicos, que explica tudo que a teoria falsificada explicava, que explica os falsificadores da teoria, não é? E que não introduz hipótese ad hoc. São os critérios de uma boa teoria científica. Falsificacionismo ingênuo. Bom, o falsificacionismo ingênuo é praticamente o que nós estamos discutindo até agora, que é a diferença entre falsificação e confirmação, não é? Agora, o falsificacionismo sofisticado